Leonardo Sakamoto no UOL tem colunas excelentes. Defesas do salário mínimo congelado e pejotização encurralam os trabalhadores. Vamos ler aqui a coluna do Léo. Ministro Gilmar Mendes mandou suspender os processos judiciais sobre fraudes na terceirização nesta segunda, dia 14, até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre o assunto, o que coloca trabalhadores em compasso de espera por seus direitos. No sábado, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, disse que o Brasil precisa congelar o valor do salário mínimo por 6 anos em nome de um ajuste fiscal. Foi aplaudido por muita gente criada com leite de pera, que defende a ideia desde os tempos em que ele era que essa ideia era do então ministro Paulo Guedes. A impressão com isso é que a culpa pelo país não ir para frente é da massa pobre que ousa exigir salário justo, direitos e uma jornada digna ao invés dos 6 por 1. Decisões do STF em casos de pejotização ilegal têm transferido os processos da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, afirmando que se tratam de relação civil entre duas empresas e não entre patrão e empregado, sem analisar a existência das fraudes. A terceirização da atividade fim é permitida desde antes da reforma trabalhista. Há casos, porém, em que são cumpridos todos os elementos que configuram um vínculo empregatício, mas o empregador força uma contratação por PJ para fugir dos encargos. Considerado que o vínculo empregatício não foi banido da ordem jurídica, a Justiça precisa analisar caso a caso. A generalização, dizendo que toda e qualquer terceirização é lícita, atende apenas aos interesses de parte dos empresários. Por curiosidade, os empregadores que se utilizam do trabalho escravo adoram apelar à justificativa da terceirização, apontando que vítimas são de responsabilidade da empresa, de fundo de quintal do terceirizado, o gato, o contratador da mão de obra. Em caso recente, o próprio STF manteve a responsabilidade de uma rede varejista por escravidão. Afirmar que uma relação entre duas empresas é sempre legal, sem se atentar para a possibilidade de fraude, é rasgar a lei áurea. A gente está rasgando a lei áurea, tá, gente? A gente está escravizando o trabalhador, infelizmente. Vamos lá, gente. Xanda tá avisando aqui para vocês, importantíssimo. Nós somos financiados por vocês que nos acompanham no chat. Ajudem, estejam presentes aqui. Precisamos de 196. Se todo mundo contribuir com 10, gente, a gente super fecha essas metas. Fazer uma chuva de superchats, fazer uma chuva de Pix. O QR Code do Pix está ali no cantinho. Se você está assistindo pela televisão, é só mirar o seu celular e você consegue fazer uma doação de qualquer valor, gente. R$20, lembrando, vocês adquirem livros, a gente tem o maior prazer de dar livros de presente para vocês que acompanham, livros em PDF. Ao mesmo tempo, compreende-se a preocupação com a alta dos custos em previdência social, o que pode levar a uma nova reforma poucos anos após a última para o sistema não quebrar. Mas jogar isso apenas nas costas do aumento do salário mínimo recebido pelos trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas, é uma tremenda de uma sacanagem. Taxar os super ricos com a justiça tributária e limitar os salários de categorias de servidores públicos que ganham muito mais do que o teto constitucional não vai resolver os déficits, claro. Enquanto isso não for feito, contudo, é no mínimo pornográfico, ó o pornográfico de novo aqui, propor mais tungadas no andar de baixo. A valorização do salário mínimo acima da inflação foi um dos mais importantes instrumentos na redução da desigualdade do Brasil, um dos países que mais concentra renda no mundo todo. Bolsonaro interrompeu um quarto de século de melhoria que começou de forma informal pelo PSDB e foi transformada em lei pelo PT e mantida pelo MDB. Sob Lula 3, o mínimo voltou a ter um ganho real. Ó, para quem fala que o Sakamoto só critica o governo, ó, eis um elogio importante ao Lula 3. Mesmo com o aumento, ainda estamos ainda longe de cumprir o que diz o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Ele determina que o salário mínimo deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas e as da sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada a sua vinculação para qualquer fim. Para se ter uma ideia, se isso fosse respeitado, o mínimo teria que ser 7.398, segundo o cálculo do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, para março deste ano. A valorização do mínimo é uma política poderosa, pois ativa a economia e garante a qualidade de vida, mas ele também ajuda a combater a desigualdade
que é um câncer social. A desigualdade dificulta que as pessoas vejam a si mesmas e a outras pessoas como iguais e merecedoras da mesma consideração, leva à percepção de que o poder público existe para servir aos mais abonados e controlar os mais pobres, ou seja, para usar a polícia e a política a fim de proteger os privilégios do primeiro grupo, usando a violência contra o segundo, se necessário for. Com o tempo, a desigualdade leva à descrença nas instituições, o que ajuda a explicar o momento que vivemos hoje, com parte da sociedade emparedando os trabalhadores e dizendo que isso não é nada mais do que o bom senso. Glauber fica, meus queridos. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Vamos lá, gente. Vamos contribuir com superchats, vamos estar presentes e vamos ver o Estadão descartando o Bolsonaro nesse corte meu lá no Meteoro. Vamos lá. Estadão está de olho na extrema-direita e chuta o Bolsonaro. Pera, tá junto da extrema-direita e chuta o Bolsonaro? Vamos explicar aqui com o Pedro Zambardo no plantão do Meteoro. Ninguém solta a mão de ninguém, virou ninguém segura a mão de ninguém quando se trata da extrema-direita, né? É a catilinária do centenário estado de São Paulo. 100 anos mais 50, Sofia, de editoriais muito bem escritos para defender ideias indefensáveis. É a coisa maravilhosa do Estadão. Assim, Sofia, a gente não está falando do Estadão e não está falando necessariamente do Bolsonaro, mas de um movimento geral, né? A mídia comercial, principalmente o estado de São Paulo, eles passaram a abrigar o gabinete do ódio do Bolsonaro e alguns bolsonaristas de alto coturno, assim, nos staffs deles, nos colunistas deles, né? E assim, eles continuam publicando esses bolsonaristas, só que tá tendo uma troca de guarda, como eu falei aqui no Meteoro, o protesto na Avenida Paulista foi o enterro do Bolsonaro. Ninguém tava ali para defender a anistia do Bolsonaro, estavam com a bandeira da anistia, mas para lançar um novo candidato. E aí o Estadão, basicamente, os domingos é sempre uma tradição, assim, no jornalismo político, a gente espera, porque são os editoriais que vão dar o norte, assim, do que pensa o liberal brasileiro que atualmente está mergulhado no bolsonarismo, né? Então, o editorial do Estadão traz esse título: Bolsonaro atrapalha o Brasil. Opinião do Estadão. E é legal a gente ler os editoriais, que são muito bem escritos, mas como eu falei para vocês, para eventualmente até defender fascistas, né? As forças políticas deveriam se preocupar com a crise global e não com a anistia, entre aspas, a Bolsonaro. Está na hora de deixar a justiça cuidar do ex-presidente. O Brasil tem mais o que fazer. Vamos ler aqui o textinho para entender. Jair Bolsonaro, aquele que é, segundo seus bajuladores, o grande líder da direita no Brasil, o timoneiro do PL, o maior partido na Câmara, não tem nada a dizer sobre a profunda crise mundial deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nada. Seu único assunto é a tal anistia para os golpistas do 8 de janeiro e, por extensão, para si mesmo. Enquanto o mundo derrete em meio à escabrosa confusão criada por Trump, aliás, ídolo de Bolsonaro, o ex-presidente mobiliza forças políticas para encontrar meios de driblar a lei e a Constituição e livrar da cadeia os que conspiraram para destruir a democracia depois das eleições de 2022, sob sua liderança e inspiração. Admita-se que talvez seja melhor mesmo que Bolsonaro não dê palpite sobre o que está acontecendo, em primeiro lugar porque ele não saberia o que dizer nem o que propor quando o assunto é relações internacionais. Recorde-se que em sua vergonhosa passagem como chefe de Estado em encontros no exterior, ele só conseguia falar com os garçons. Mas o ex-presidente poderia, neste momento de graves incertezas, ao menos mostrar algum interesse pelo destino do país, que ele diz estar acima de tudo. No entanto, como sabemos, todos os que acompanhamos a sua trajetória política desde os tempos em que era sindicalista militar, o Brasil nunca foi a sua prioridade. Engraçado o Estadão dizer isso. Sindicalista militar, gente, olha como eles estão tentando. Eles estão tentando colocar o Bolsonaro como esquerdista, é isso? Como o Lula da extrema-direita. Meu Deus, gente. E é uma cara de pau. Eu falo para vocês, assim, eu tô brincando, mas é verdade. São editoriais, assim, do ponto de vista estilístico. Tem uma tradição do estado de São Paulo de escrever muito bem. São editoriais muito melhor escritos do que o da Folha, que é um jornal que eu prefiro, mas a questão da estética do texto, eles têm uma
predileção maior, né? Mas assim, Sofia, o que eu acho que é a maior hipocrisia desse trecho do texto é essa imagem aqui que eu quero recordar, né? Olha só, eu vou mudar minha aba aqui rapidinho. Espera um pouquinho. O Bolsonaro tem trajetória sindicalista e esse editorial aqui é uma escolha muito difícil. Né? Não era uma escolha muito difícil para mim em 2018. Para mim estava claro que a gente tinha que votar no Haddad. Para o Estadão era uma dúvida, né? Mas vamos voltar aqui para o editorial. Mas o Brasil deveria ser prioridade de todos os demais. O tema anistia não deveria nem sequer ser discutido por gente séria, frente não a só às turbulências globais do momento, mas há problemas brasileiros incontornáveis que afligem de fato a população, como a inflação, a violência à saúde pública, os desafios educacionais, os caminhos para assegurar o desenvolvimento em bases sustentáveis ou os efeitos das mudanças climáticas sobre a vida nas florestas e nas cidades. Diz o Estadão, que sempre apoiou o ruralista. Mas vamos lá. Infelizmente, no Congresso, que se mobiliza de verdade, quase sempre por apenas assegurar as verbas e os cargos, Bolsonaro está no seu meio. Parece intuir que a liderança que exerce sobre sua numerosa base popular basta para submeter políticos pusilâmines aos seus caprichos pessoais. E é por isso Palavra difícil. Difícil, né? Pusilâmine. Não, o Estadão tinha que pegar os editoriais do Estadão e botar o Temer para... Opa, acho que deu um probleminha aqui na minha transmissão. Porque um zoom para o outro. Eu tô lembrando do Medo e Delírio em Brasília com aquele... o locutor pedante. Monóculo, né, na cara. Lançando repto às instituições, reafirmando-se como candidato à presidência, apesar da sua inelegibilidade, e convocando os potenciais herdeiros políticos a se tornarem cúmplices de seus ataques à democracia. Bolsonaro está a todo vapor, além de mobilizar parlamentares da oposição e fazer atos públicos e declarações quase diárias sobre o tema, reuniu-se fora da agenda oficial com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para pressioná-lo a colocar em votação a tal anistia. Embora esteja resistindo, o presidente da Câmara iniciou conversas com integrantes do governo e com o Supremo Tribunal Federal, pregando uma solução negociada entre os poderes para reduzir a pena dos condenados do 8 de janeiro, com o objetivo de pacificar o país. Mas o Estadão continua a sua catilinária, os editoriais são dessa forma. E aí, Sofia... Nossa, parece que o Estadão é o jornal dos jornais, assim, uma coisa maravilhosa, apenas observa os fatos. Pois é, tem um sujeito que é colunista do Estadão, que eu conheci, e eu não estou te atacando pessoalmente, tá, sujeito? Que é um jornalista bem, bem velho. Ele era diretor editorial do Grupo Exame. Eu trabalhei 2 anos e meio lá. Eu troquei e-mails com ele. Ele escreve muito bem também. Só que ele é diretor hoje da revista Oeste, que se chama José Roberto Guzzo. Eu já conversei com o Guzzo. Vou abrir aqui no Meteoro para contar essa história para vocês. E assim, o Guzzo se dedica dia sim e dia também para atacar o Xandão e o Lula. Então, Estadão, não venha falar que você não tem nada a ver com o Bolsonaro. Se você publica esse cara que é publicado na Zero Hora, que é publicado na Gazeta do Povo... Que Sofia, o que eu tô falando para vocês, é o gabinete do ódio 2.0, não é mais o Alan dos Santos que a gente tá lidando. A gente tá lidando com um jornalista velho, como o Guzzo, como o Alexandre Garcia, que eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Então não tem mistério aqui do que ele tá colocando. Bom dia, ele Lilian. Fala, por exemplo, da patologia da crueldade exposta na punição à mulher que pichou com batom a estátua no STF, que é aquela história. Eles querem empurrar essa narrativa que a Débora está sendo condenada por conta de batom. Não é batom, gente. Não, pelo amor de Deus. O Guzzo Formação de quadrilha, por acaso, é batom? O Guzzo que dava aulas na Abril de como foi ruim a censura da ditadura militar. Olha a hipocrisia. Olha a hipocrisia. Que teve como foi ruim a censura da ditadura militar que censurava a gente. Agora, se a gente vai censurar os outros, aí é outra história, né? Aí tudo bem, tá tudo certo. Censurar esses esquerdistas, aí tinha mais o que censurar mesmo. Então, assim, gente, esse aqui é o estado de São Paulo, tá? E por que eu sei que o Guzzo é prestigiado lá? Porque o diretor do Estadão hoje é o Eurípides Alcântara,
que era o diretor da Veja na época do Mensalão e da Lava Jato. Que jornal é esse que diz que não tem nada a ver com Bolsonaro agora? Só que Né? veja, qual que é a jogada? É jogar o Bolsonaro às traças e abraçar o Tarcísio. Essa é a campanha de 150 anos do Estadão. Entendeu, Sofia? Que eles sabem muito bem como fazer as coisas. Apoiaram o golpe de 64, família Mesquita, e quando começaram a censura da ditadura contra eles, aí eles resolveram sabotar o regime. Mas enquanto estava bom para os bolsos dos patrões, eles sustentaram o regime. Uhum. Então, gente, ó, a gente tem que ficar muito esperto. Ah, mas é um jornal velho, ninguém mais lê. O Estadão tem a maior agência de notícias nacional, tá, gente? Influencia muita gente ainda. Mercado Sim, é só ver quanto que você está olhando, passando por outros jornais, e de repente você cai num Estadão Conteúdo. Vai ver quem é o autor da matéria, só tá lá, Estadão Conteúdo. Eles vendem, gente. O Estadão foi pioneiro na questão das notícias pela agência Estado de notícias do mercado financeiro. E assim, o candidato deles, Sofia, é este senhor aqui, que eu vou colocar no vídeo só uns trechinhos aqui. É esse cara que eles querem empurrar agora como moderado. Verdade. E por quê? O que fizeram? Será que está correto, que as penas estão razoáveis? Esse cara é Tá governador errado. de São Paulo. É por isso que a gente está aqui pela anistia. É por isso que a anistia é importante. Verdade, Uma Zaira. pauta política, Vamos, gente, uma vamos pingar pauta superchat. humanitária, uma pauta urgente. E por que nós temos urgência na anistia? Porque nós precisamos pacificar o Brasil. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos discutir o que interessa. Obrigado, Lilian. Quem vai pacificar o Brasil, Sofia? Quem vai? O nosso camisa 10. De Freitas. Gente. Acho que deu uma lagueadinha aqui, peraí. É o candidato Agora do vai. Estadão. Nós estamos perdendo o bonde da história, estamos ficando para trás. Não podemos ser eternamente o país do futuro. Nós temos muito potencial. Agora vamos ser o país do Nós temos passado. que pensar na nossa vocação, no nosso potencial, no nosso crescimento. Por que a inflação está tão cara? Por que vocês estão pagando caro no ovo? Por que vocês estão pagando caro no feijão? Por que vocês estão pagando caro no arroz? Vou falar uma culpa. E se está tudo caro, volta Bolsonaro! Começou a sonoplastia. Tira o ICMS, o animal. É. Seu animal. Tem uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. Algumas pessoas podem dizer, não podemos dar anistia, porque vai abrir precedente na história do Brasil. Sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial. É verdade, sempre tivemos mesmo. Isso é um problema, nunca deveria ter tido. Na Pernambucana, sempre houve. Por isso que tem que punir tudo agora. Exato. E você sabe disso, Tarcísio, tanto que seu discurso foi fraco. Ele sabe que não tem que anistiar ninguém. Mas aquela coisa, né, Sofia? Ele pedir anistia não é porque ele é amigo do Bolsonaro, é porque ele quer os eleitores do Bolsonaro. Exato. Então ele tem que seguir o script todo. Mas era isso que eu queria trazer para vocês, gente. Que vocês gostaram aí de saber como o Estadão segue sendo esse farol da democracia, do republicanismo e dos golpes, como sempre foi? Cara, eu acho muito didático ver isso, porque é uma coisa que a gente sempre bate bastante aqui no Meteoro, né? Que Bolsonaro pode acabar, bolsonarismo não vai acabar tão fácil, sabe? Bolsonaro, ele na verdade foi útil para a burguesia, e eu ouso dizer, inclusive, que ele sequer era o que a burguesia queria mesmo. A burguesia queria muito mais um Dória da vida do que um Bolsonaro, mas Bolsonaro era o que era possível. A partir do momento que Bolsonaro não for mais útil e que eles conseguirem encontrar um outro para colocar no lugar, esquece, vão chutar Bolsonaro. Do mesmo jeito que o Trump não liga pro Bolsonaro, só quer alguém que seja alinhado com os interesses dos Estados Unidos, a Faria Lima e os seus representantes
comunicacionais, né, a mídia hegemônica, também não está nem aí para o Bolsonaro. Eles querem alguém que seja útil para o projeto deles. Enquanto for o Bolsonaro, eles vão defender o Bolsonaro. Quando deixar de ser o Bolsonaro, eles vão abandonar o Bolsonaro, como já abandonaram tantos outros idiotas úteis no caminho. E Sofia, você fez USP, você sabe quem fundou a USP, né? Foi o Estadão. Tá um pouquinho lento aqui, gente, mas pelo Então menos é tem uma sem coisa propagandas. também para as pessoas pensarem, mas por que esse jornal reacionário não fecha? O Estadão é a intelectualidade de São Paulo. Ela é cuspida e escarrada, e é o que a Sofia falou, em algum momento eles queriam Dória, mas o Dória não deu certo, vai de Bolsonaro mesmo, e é isso. E eles estão lançando agora o Tarcísio de Freitas. Essa coluna, sem dizer o nome do Tarcísio, é do começo ao fim uma campanha para o Tarcísio de Freitas. Exatamente. É isso, gente. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, entre golpes e jornais É centenários. isso aí, Walter Estamos Pereira. todos vivos. Pessoal que está assistindo ao vivo, a gente já volta a dar um tchauzinho. Tarcísio de Freitas privatiza e deixa tudo mais caro, meus queridos e queridas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.